A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. No domingo passado, eu comecei a ensinar a vocês sobre como receber de Deus. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o receber da parte de Deus. Não muito sobre o dar, mas sobre o receber, como receber de Deus. E há mais sobre isso do que você possa pensar, porque você tem que voltar bem ao início. Mas glória a Deus, quando estabelecemos uma base forte, então sabemos que a casa não cai. Então eu quero ler aqui no capítulo 4 de Marcos, porque na minha humilde opinião, esta é uma das passagens mais poderosas na Bíblia no que diz respeito ao entendimento de uma lei espiritual. Então começamos no versículo 13 de Marcos 4, Jesus diz: "Não entendeis esta parábola?" Ele se refere, claro, à parábola que ele começou no versículo 1, a respeito do semeador e da semente. E ele disse: "Como então entendereis todas as parábolas?" Eu entendo a partir desse versículo que ele vai nos dar algo para explicar a parábola. E se entendermos esta, então isso vai nos explicar muita coisa, vai abrir muita coisa para nós, simplesmente recebendo o que está nesta. E eu acredito nisso porque ele fala que é assim que o reino de Deus opera. Veremos isso daqui a pouco. No versículo 14 ele diz: "O semeador semeia a palavra. E estes são os que estão à beira do caminho, nos quais a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações." Falamos deste grupo de pessoas que consiste naqueles que não entendem a palavra. O Evangelho de Lucas nos traz dessa forma, assim como o Evangelho de Mateus, falando da mesma parábola. Ele diz: "Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. E porque não entendem nem tentam entender, eles ouvem, mas vai embora. Nada entra daquilo." 16 diz: "E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos e então perseveraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se ofenderam. E os semeados entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra, a recebem e produzem fruto. Alguns a 30, alguns a 60 e alguns a 100 por um." Observem que essa palavra receber, outra palavra para receber seria aceitar. Ouvem a palavra e aceitam. O que eu quero dizer é que eles aceitam como sendo Deus falando com eles. Você tem que estabelecer no coração que a Bíblia é Deus falando com você. Se você ler como um livro de história ou se ler, só com expectativas sobre a pessoa que escreveu o livro, não vai causar o mesmo impacto em você, mas se você define no seu coração e no seu pensamento que a Bíblia é Deus falando com você pessoalmente, não falando conosco, falando comigo. Uma vez eu conheci um homem e eu peguei a Bíblia dele, eu não fiz isso para mim, mas eu achei uma ideia muito interessante. E no começo, lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, lá em cima onde diz capítulo 1, ele escreveu, com a sua própria letra, ele escreveu lá em cima, "Querido Bill, vírgula." E então lá no final, depois do último amém no livro de Apocalipse, ele escreveu, "Com amor, Jesus." Veja, fazendo isso, ele estava exercitando a fé dele no receber a palavra como uma carta pessoal escrita para ele. E eu gosto disso, quer você escreva assim na sua Bíblia ou não, é algo que todos têm que reconhecer. Algumas pessoas não têm nenhum respeito pela palavra, mas se você a respeita e a aceita como a palavra de Deus, ela dará frutos em sua vida. Verso 21, "E ele lhes disse, vem uma vela ser colocada sob um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal, porquanto não há nada oculto que não será manifesto, nem coisa alguma foi mantida em segredo, senão para que se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, fiquem atentos ao que ouvis, com a medida com que medis vos medirão a vós, e a vós que ouvis ainda mais será dado. Porque aquele que tem a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. E ele disse, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir,
e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as plantas, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, nós começamos a falar no versículo 17, eu falei algumas coisas, versículos 16 e 17, sobre os que representam o solo pedregoso, que não tem raiz em si mesmos. Então eles ouvem a palavra e se empolgam no começo, mas depois aflição e perseguição vêm, e ela vai vir, ela vem para todo mundo, mas não é grande coisa, não precisamos glorificar a perseguição ou a aflição. Reconhecemos que é verdade, mas e daí? Ela vem para todo mundo de um jeito ou de outro, é parte do estarmos na terra. Eu nunca entendi pessoas que têm uma atitude de quem acha que perseguição e aflição, as obras do diabo são mais fortes para quem é crente do que para quem não é. Pode vir de formas diferentes, entende? Mas sabe, o diabo não está mais, ele não pega mais pesado com o crente do que com o não crente. Você pega um incrédulo, ele está a caminho do inferno, o que pode ser pior do que isso? Não nos custa nada servir a Deus, ao contrário, isso nos paga. Glória a Deus, não custa nada a ninguém ser cristão. Pessoas dizem: eu abri mão de tudo para ser cristão. Você precisa se arrepender e se alinhar com Deus. Você não desistiu de nada, não abriu mão de nada. A perseguição e a aflição vêm, mas não glorificamos isso, não damos valor a isso. Algumas pessoas, por causa dessa atitude, elas pensam errado sobre nós da fé. Elas pensam que dizemos que provas, tribulações e tentações não vêm para ninguém. Eu nunca disse isso e nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu nunca ouvi nenhum professor da fé dizer que a tentação não vem. A questão é que não glorificamos isto. Quem quer glorificar o que o diabo está fazendo? Vamos glorificar o que Deus está fazendo. Eu vou para o livro de Salmos e eu vejo ali dizendo: eu vou louvar a Deus pelos seus maravilhosos feitos. Bem, quando você fala sobre o que Deus está fazendo, está louvando a Ele. Quando você fala do que o diabo está fazendo, está louvando a Ele. Quem quer louvar o diabo? Vocês estão me ouvindo? Quando você fala do que o diabo está fazendo, está dando louvor ao diabo, e eu me recuso a louvar ao diabo. Eu não vou fazer isso. Bem, esta é a semente que cai entre as pedras ou em solo pedregoso. Eles recebem a palavra, logo se empolgam, mas então perseguição e aflição vêm. Por quê? Por causa da palavra, ele diz. E a Bíblia diz que eles se ofendem. Veja, eles se ofendem porque não têm nenhuma raiz em si mesmos. Veja, ele traz a comparação com uma planta. Ele fala do pedaço de terra, da semente, da forma como a semente opera. Ele disse que todo o reino funciona desse jeito. Então a semente entra na terra e, ao mesmo tempo que está crescendo para cima do solo, está empurrando para baixo suas raízes. Abaixo do solo, algumas plantas são diferentes de outras. Algumas plantas têm raízes mais fundas, outras têm raízes mais rasas. Geralmente as que têm raízes mais rasas são as que brotam mais rápido. Entendem? Bem, não foi o que ele disse eles recebem com alegria. Você entende? Veja que foi a única coisa que ele disse, eles recebem com alegria. Aparentemente, esses são os únicos que realmente se empolgam com isso, porque ele menciona alegria nesse caso, mas nos outros casos ele não fala de alegria. Estes recebem com alegria, mas então, quando o calor da batalha chega, eles se ofendem. Porque, bem, eles brotam rápido, mas como não tem raiz, eles secam e fracassam. Bem, falamos disso no nosso encontro passado. A única forma de aprofundar as raízes no que diz respeito a Deus, nas coisas de Deus, é meditando na palavra de Deus. Está lá em Salmo 1. A Bíblia diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ou nesta palavra medita dia e noite. Ele é que será como a árvore plantada junto a rios de água, que gera seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Veja, este é o homem que meditou na palavra dia e noite. Tem que haver um momento de meditação na palavra de Deus na sua vida. Agora, mais uma vez, isto é algo... Talvez eu deva entrar um pouquinho mais nisso para trazer um pouco mais de clareza. Eu fiz afirmações sobre mim mesmo e sobre outros meditando na palavra de Deus, sobre como houve um tempo em minha vida em que eu peguei essa verdade e eu simplesmente jejuei de tudo mais, coloquei tudo de lado
jornais, televisão, rádio, tudo que não tinha a ver com a palavra. Houve um tempo em que eu nem comia, para que eu pudesse ficar no meu quarto com a minha Bíblia. Sabe, eu seria o que algumas pessoas classificam como fanático religioso. Eu era um fanático pela palavra de Deus. Mas veja, isso não é algo, talvez algumas pessoas não entenderam ou eu deixei a impressão errada. Não foi algo que eu me esforcei para fazer. Não foi algo que eu tentei fazer. Vocês lembram do que eu acabei de citar de Salmo 1? Diz que o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O seu prazer está nela. Então entenda. Essas verdades começaram a tomar vida em mim. A palavra de Deus se tornou viva para mim. Eu reconheci, entenda, eu falei agora há pouco, eu entendi que ela era Deus falando comigo. Eu queria saber o que Deus tinha para me dizer. Eu queria saber tudo o que Deus tinha para me dizer, então eu entrei naquilo, comecei a cavar, e não foi um esforço para mim, ninguém me obrigou àquilo. Eu fiz, mas é claro, eu passei por todas as experiências malucas que todo mundo passa. Eu ouvi, sabe, que era bom, que fulano de tal uma vez estava acordando às 4 da manhã para ler a sua Bíblia, então eu decidi que eu ia acordar às 4 da manhã para ler a minha Bíblia e acabei pegando no sono como todo mundo, entende? Não é o acordar às 4 da manhã e ler a Bíblia que faz funcionar. Você entende? O meu prazer estava na lei do Senhor. Agora, a forma como eu sempre agi, para mim sempre foi mais fácil ficar acordado até tarde lendo a Bíblia do que acordar cedo, 4 da manhã para ler a Bíblia. Eu não tenho problema de ficar acordado a noite inteira, mas levantar... Evidentemente, pela forma como estão balançando a cabeça, muita gente é assim. Ora, não há nada mágico ou místico a respeito das 4 da manhã. No que diz respeito à Bíblia, o importante é que você gaste tempo com a palavra, porque você reconhece que essa é uma visita pessoal de Deus e você está lá porque quer. Entende? Agora, como eu digo, esse tipo de coisas, ouçam atentamente o que eu estou dizendo, não me entendam mal, não usem o que eu estou dizendo como desculpa para, sabe, desculpa para preguiça, mas por outro lado entendam o espírito do que eu estou dizendo. Sabe, eu não faço hoje necessariamente as coisas que eu fiz, eu não jejuo de comida como eu fiz, eu assisto televisão de vez em quando, eu ouço algumas coisas, eu leio alguns jornais, eu não estou dizendo que isto é muito bom. O que eu estou dizendo é que eu faço essas coisas hoje, não é a mesma intensidade que foi naquela época, mas veja, eu passei por aquele tempo quando eu estava edificando a palavra de Deus dentro de mim, tornando-a parte de mim. Agora, uma vez que ela se tornou parte de você, então talvez você não precise fazer mais tanto, se isolar de tanta coisa, gastar tanto tempo para manter o que você recebeu. Sabe, vamos falar de um campo. Jesus disse que em sua comparação a palavra de Deus é semeada num campo, certo? Certo, quando é que você realiza mais trabalho? Num jardim ou num campo onde você está plantando? A maior parte do trabalho é realizada na preparação do solo. Se você tem um campo cru onde nada foi plantado, como eu estava, então você tem que vir com um arado, ferramentas, você tem que usar tratores, o que quer que seja, você tem que abrir caminho na terra, tem que quebrar pedras, tem que limpar todo o campo, você tem que fazer essas coisas, sabe, para preparar a terra para a semente. Eu lembro que uma vez eu tentei plantar um jardim no meu quintal sem preparar o solo adequadamente. Tudo que eu fiz foi passar com uma pequena semeadeira a gasolina ali, abrindo caminho no solo, e aí plantei algumas sementes. Eu te digo, aquilo foi uma das maiores bagunças que eu já vi. Olha que eu tive fruto. Eu tive fruto, mas tive mais ervas daninhas que qualquer outra coisa. Porque eu não tirei o tempo para preparar o solo adequadamente. A única coisa que eu fiz foi jogar algumas sementes ali embaixo, achando que como estavam cobertas, estavam bem. Entende? Mas Jesus disse que não há nada escondido que não venha a ser manifesto. E elas se manifestaram. Amém? Estava tudo ali, então finalmente eu entendi aquela coisa de ervas daninhas e não mexi mais com aquilo. Por outro lado, meu padrasto era jardineiro, tinha um jardim que florescia todo ano, sabe? Todo ano. Durante o inverno, ele armazenava coisas só para deixar apodrecer e virar um composto que pudesse usar. E usava durante a primavera antes de plantar. E a cada ano aquele solo ficava melhor e melhor e melhor. E não precisou de muito trabalho para produzir fruto, para produzir uma colheita, uma boa colheita. Nos anos seguintes, diferente do primeiro ano, porque quanto mais tempo ele passava cuidando do solo, melhor aquele solo ficava, depois de um tempo podia até plantar pedra que dava. É claro, é brincadeira, mas eu estou falando que aquele solo era tão bom que você olhava e dizia, aqui cresce qualquer coisa. Amém? E ele plantava vegetais maravilhosos. Na minha horta, minha esposa sabe do que eu estou falando, eu me aventurava a plantar alguns pepinos, eles saíam pequenos, deformados, dava pena.
Vocês sabem do que eu estou falando? Aqueles vegetais que são mirrados, murchos, engelhados, aquela coisa feia. Sei lá, parece um mutante. É estranho de olhar, né? Amém? Então, preparação do solo, isso é algo que todo mundo precisa entender que isto é necessário. É necessário preparar o solo do seu coração. E então, depois disso, sabe, talvez você não precise gastar tanto tempo quanto gastou da primeira vez, e mesmo assim você dá um fruto cada vez melhor, porque Deus te dá sabedoria. Você começa a fazer um ajuste fino em cada área. Outra vez, não é desculpa para a preguiça, não saia por aí dizendo, sabe, ele disse isso, então quer dizer que eu não preciso ler minha Bíblia todo dia, precisa sim, é melhor que você leia. Eu já disse aqui, comece o dia com a palavra, termine com a palavra, e você dormirá melhor, ficará mais descansado, seus dias vão ficar melhores, eles vão. Você dá algo para o Espírito Santo trabalhar, mas meditar na palavra de Deus todo o tempo será necessário para afundar raízes. Agora, como eu disse, eu posso não gastar tanto tempo ouvindo áudios e lendo a Bíblia como costumava fazer, mas eu estou sempre consciente da presença de Deus em minha vida. Não se passa nenhum minuto na minha vida sem que eu esteja consciente e pensando na presença de Deus, sem reconhecer que Ele está ali. Eu tenho comunhão com Ele em todo o tempo. Agora entenda, eu não estou dizendo que eu sou um tipo de guru espiritual que anda por aí com uma névoa religiosa. Quando eu falo com você, sou eu falando, mas muitas vezes Deus vai me dizer o que falar com você. Você está ouvindo? Amém. Você começa a aprender a voz de Deus e cresce em maturidade, glória a Deus. Mas meditar na palavra de Deus é necessário para afundar essas raízes, para que quando a perseguição e a aflição venham por causa da palavra, você não se ofenda. Agora, notem de novo, Jesus disse no versículo 26 e versículo 30 do capítulo 4, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra. Versículo 30 e 31, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Certo, falamos da terra e outra vez eu estou falando especificamente sobre finanças, mas funciona da mesma forma em qualquer área. Não está limitado às finanças, mas eu quero que você veja financeiramente. Agora, com isso em mente, vamos abrir a Bíblia no capítulo 4 do livro de Filipenses e vamos ver o que o Espírito Santo diz para nós aqui. Filipenses capítulo 4. E vamos começar a ler do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Hoje diríamos alegrem-se, e outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Não fiquem cuidadosos com nada. Agora veja, essa versão King James é um pouco diferente no que diríamos hoje. Em nossa língua moderna, nós diríamos não estejais ansiosos por coisa alguma. A versão ampliada diz não tenham nenhuma ansiedade ou preocupação por nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes por Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já erais cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Verso 12, eu sei como estar humilhado, e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me mandaste uma vez e outra vez o necessário. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Mas eu tenho tudo e em abundância, cheio estou.
Depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Agora eu li tudo isso porque eu queria colocar algumas coisas em contexto, eu queria dar a vocês um quadro mais geral. Citamos Filipenses 4,19, frequentemente sozinho, e claro, ele funciona sozinho. Citamos Filipenses 4,13 sozinho, e claro, ele também funciona só. Mas quando olhamos para todo o capítulo aqui, sabe, você tem um quadro maior, ou você tem uma visão do quadro maior que ele está falando aqui. Agora eu quero que note, nós começamos no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. E então ele continua para o versículo 6 sobre não estar ansioso sobre coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí no verso 7 ele fala da paz de Deus. No verso 8 ele nos fala no que pensar. Você vê aqui o que ele está falando é sobre meditação. Veja, Paulo começa falando disso, ainda que depois ele enverede sobre Deus suprindo cada uma das necessidades, sobre dar e receber, e aí vai. Ele fala sobre o que devemos pensar. Ele disse para pensarmos no que é puro, pensar no que é amável, pensar no que tem boa fama. Se há alguma virtude nestas coisas, é nisso que devemos pensar. Por quê? Bem, porque o que você pensa é extremamente importante para a sua prosperidade financeira. 3 João, verso 2 diz, amados, desejo acima de tudo que possam estar em prosperidade e boa saúde, como também a tua alma é próspera. Sua alma é sua mente, ou pelo menos a mente é parte da sua alma. Você vê, quando você prospera em sua alma, e quando prospera espiritualmente, vai prosperar financeiramente. Mas você não vai prosperar financeiramente do jeito de Deus até que prospere, até que sua alma prospere, que seu espírito prospere, do jeito de Deus. Isso só vem pela palavra. Então ele fala aqui sobre meditar, meditar na palavra e se alegrar. Agora isso é outra coisa, vê? Como eu disse na noite passada, o que você pensa é sobre o que você vai falar. E aquilo do que você fala é sobre o que vai pensar. Então, se você torna um hábito louvar a Deus, e eu te digo, você nem precisa fazer disso um hábito, só precisa ceder. Se você tem o Espírito Santo vivendo por dentro, se você é cheio do Espírito, você tem louvor em seu coração e terá louvor em sua boca. É simples assim. Eu lembro de uma história sobre P.C. Nelson, sabe, um dos pioneiros no movimento pentecostal do século XX, e uma vez ele estava com outro ministro, um ministro denominacional. Eles estavam passando um tempo juntos, eram bons amigos, e P.C. Nelson tinha este costume de usar a mesma expressão que usamos comumente, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu uso muito isso, e quanto a você? Eu quero dizer, sabe, se eu não tiver nada para dizer é o que eu vou dizer, louvado seja Deus, glória a Deus. Sabe, eu apenas digo essas coisas. E esse ministro veio confrontando o Dr. Nelson, disse, sabe, eu acredito que isso é só um hábito para você. Ele disse, como assim? A forma como você diz louvado seja Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, você diz isso o tempo todo, eu acho que é só um hábito para você. O Dr. Nelson parou e disse, pode ser, mas é um hábito que eu não tinha quando eu servia ao diabo. Um hábito que eu nunca tive até ser cheio do Espírito Santo. Amém, eu digo mesmo, eu não tinha o hábito de dizer louvado seja Deus, glória a Deus. Entende? O maior habita dentro de você. E Jesus disse em Mateus 12, a boca fala do que o coração está cheio. Bem, se o seu coração está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, isso vai transbordar pela sua boca, vai fluir pela sua boca. E aí você vai entrar nesse mesmo hábito de dizer glória a Deus. Louvado seja Deus, obrigado Jesus. Você entende? Isto é louvor. Isto é louvor. Eu te digo, ele disse para regozijarmos-nos no Senhor sempre. Colocamos bastante ênfase no louvor e na adoração na igreja. Aos domingos chegamos aqui e os músicos fazem seu trabalho, cantam músicas e nós cantamos junto com eles. E toda a ideia é fazer isso coletivamente, desfrutar da presença do Senhor. Com o louvor, a Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Em Hebreus, isso literalmente quer dizer que nosso louvor constrói um trono para Deus se sentar, ou ele cria uma atmosfera habitável para Deus. Nosso louvor traz a presença manifesta de Deus na realidade em nossos cultos coletivamente.
E como eu disse antes, quando estamos aqui louvando a Deus, cantando para o Senhor, cantando estas canções, bem, naturalmente você está dizendo essas coisas com a sua boca quando você canta, está falando, e isso afeta como você pensa, vai colocar sua mente nisso pelo menos às vezes, e isso afeta seu espírito. E sabe, esta é uma forma de meditação, esta é uma forma de confissão, estamos dizendo essas coisas. E coletivamente, quando está cercado de pessoas de fé, cercado de pessoas cheias de Deus assim, bem, isto cria uma atmosfera e é fácil sentir a presença de Deus. Mas também é fácil louvar a Deus numa atmosfera assim. É um louvor muito maior para Deus, traz mais glória para Deus. Você se posicionar com ousadia diante da adversidade, perseguição, aflição ou qualquer outra coisa, numa quinta-feira à tarde, e dizer, eu resisto pela palavra de Deus. Obrigado, Jesus, não importa o que pareça, eu prevalecerei. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou por cima e não por baixo. Eu sou bendito ao entrar e bendito ao sair. Tudo onde ponho a minha mão prospera. A palavra de Deus é saúde para minha carne, é vida para mim, eu a encontrei, glória a Deus. Obrigado, Jesus, que você levou as minhas doenças e enfermidades. Este é um louvor muito mais elevado. Agora ouça, é um louvor mais elevado. Você fazer isso numa quinta à tarde quando você não está cercado de crentes, do que você vir e cantar uma música aos domingos. Amém? É fácil fazer aos domingos. Algumas pessoas ainda assim não fazem, mas é fácil de fazer. Eu me pergunto como seria estar na igreja com todo mundo, indo na mesma direção ao mesmo tempo, louvando e adorando a Deus. Eu acredito que qualquer dia desses estarei num culto assim. Aleluia, já estive em alguns que chegaram perto. Glória a Deus. E a presença do Senhor varrendo aquele lugar. E dá para sentir o vento do Espírito Santo soprando em momentos como este. Glória a Deus, Ele quer se manifestar em nossos cultos e adorar a Deus trará isso à manifestação. Mas é um louvor muito maior. Da sua parte, eu acredito absolutamente que traz mais glória a Deus. Você, numa quinta à tarde, quando suas costas doem e quando sua conta bancária está gritando um monte de energias negativas, você se levantar e dizer, obrigado, Jesus, eu me alegro hoje, porque meu Deus supre minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Eu apenas te agradeço, Jesus, porque você me abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu estou prosperando e andando em saúde, assim como a minha mente é próspera. Eu te agradeço, Senhor. Meu amado, eu já estive lá. Eu sei o que é estar assim, eu sei o que é não ter nada, dever a todo mundo e permanecer na palavra me recusando a olhar para as circunstâncias. Há uma alegria que nos invade, uma unção que nos invade quando fazemos isso. Isso te dá um vigor muito maior do que vir aqui aos domingos e cantar as músicas que cantamos. Nada de errado com as músicas, elas são boas. Eu só acho que precisamos cantar um pouco mais sobre o nome de Jesus. Mas enfim, é apenas um ajuste aqui e ali. Jesus é o cabeça da igreja, devemos glorificá-lo em tudo que fazemos. Muitas músicas que cantamos falam apenas sobre nós. Sabe, eu sou mais que vencedor, eu não vou para baixo, eu vou para cima. Precisamos dessas canções, mas precisamos cantar sobre Jesus também. Aleluia, glória a Deus. Sabe, Jesus é o nome sobre todo o nome. Você pode dizer amém? Bem, eu não sei como chegamos nisso, mas é bom de todo jeito. Ele está falando aqui de meditação, nos dizendo no que pensar. Falando sobre louvor, dizendo o que devemos pôr na nossa boca. Glória a Deus, agora veja o verso 9. Vamos dar uma olhada. Ele diz, depois que vocês se alegraram, depois que puseram a vida de pensamentos de vocês em ordem, note o que ele diz no verso 9, estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Paulo disse, eu deixei o exemplo para vocês, vocês me ouviram, vocês aprenderam de mim, receberam de mim e me viram, eis o que vocês têm que fazer a seguir. Notem o próximo verbo, qual é? Fazer. Repitam, fazer. Fazer! E o Deus de paz será convosco. Porque se você vai andar no melhor de Deus, se vai andar na prosperidade de Deus, você tem que perceber que isso vai envolver dar um passo de fé da sua parte. Eu agora estou falando de receber. Para receber, será necessário fé. É necessário fé para dar e é necessário fé para receber.
Deus nos diz aí que não devemos estar ansiosos por nada, não devemos ter medo ou preocupação por nada, que não devemos ter nenhuma ansiedade sobre nada. Você já parou para pensar toda vez que você lê na Bíblia, onde o Senhor diz não temas ou não tenha medo? Sabia que isso sempre é o arauto de algo grande? Toda vez que um anjo apareceu, para qualquer um no Antigo e no Novo Testamento, na maioria das vezes, eles se apresentavam dizendo não temas, eu sou enviado por Deus. E a próxima coisa que saía da boca deles era algo grande, algo importante, algo incrível, algo grandioso. Quando Deus aparece em cena e diz não tenha medo, isto sempre é o precursor de algo tremendo que está prestes a acontecer. E aqui não é uma exceção. Mas entende, pelo fato de termos lido várias vezes, acharmos que já conhecemos, isso meio, sabe, a gente meio que fica um pouco endurecidos, não aceitamos as coisas como elas são ditas aqui, não reconhecemos o que Deus está dizendo, mas ele disse bem aqui no versículo 6, começando aqui, não tenham medo. Não temas, não tenham medo. Pensem só nessas coisas e não deixem o medo entrar nas suas vidas. Por quê? Porque ele traz algo grande que ele está prestes a nos contar. Ele diz que as coisas que aprendemos, as coisas que recebemos, as coisas que vimos, devemos fazer. E o que vem a seguir? É aí quando nós vemos o versículo 19, mas o meu Deus vai suprir, ele suprirá todas as suas necessidades, não de acordo com o seu pensamento, não de acordo com o que o mundo dita, mas de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, se fizermos a primeira parte. Paulo estava falando aí sobre dar e receber. Para recebermos de Deus, temos que fazer algo com a forma como pensamos, temos que começar a louvar a Deus e temos que começar a fazer o que Ele nos dá para fazer, dar passos de fé. Agora deixa eu mostrar uma história sobre isso. Vá para o livro de Lucas. Vamos ver isso com atenção. Lucas capítulo 5, vamos ver um homem que não olhou para o natural. Se você olha para o natural, se pensa no natural, não vai conseguir. Se você olha para a palavra, se pensa pela palavra, vai conseguir. Lucas capítulo 5, e aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão, uma pesca. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, fazendo do verbo fazer, e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia, e eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que haviam feito. Agora, aqui temos a história, você já ouviu ela antes, mas eu quero aplicar pessoalmente a vocês. Jesus pediu algo a esses pescadores e eles deram. Bem, pode ser que você não tenha um barco para emprestar a Jesus, mas ele te pediu para dar. Ele te pediu para dar o dízimo. Ele te pediu para ofertar, para lhe dar ofertas. E você fez isso, ou seja, você prestou um serviço a ele fazendo isso. Eu não quero dizer, sabe, que ele não conseguiria sem você. Em um sentido ele conseguiria, em outro não. Obviamente ele não conseguiria sem todos. Mas é claro que não existe isso de, sem esse indivíduo, você entende, Deus não consegue fazer, ele tem um plano e um propósito para todos, mas basicamente, você presta um serviço para o Senhor quando você dá o dízimo e oferta. Amém? Quando dá ofertas. Muito bem, então, depois que isto foi feito, ele recebeu algo de Simão Pedro, depois de Pedro ter dado algo a ele, de ter dado a sua expertise como velejador, ter dado o seu tempo através do uso do seu veículo. Depois de ele ter dado para o Senhor disse, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E Simão fez esta afirmação natural que lemos, mestre, nós trabalhamos toda a noite
Bem, o que isso significa? O Lago de Genezaré, aqueles que já estiveram lá sabem disso e aqueles que ainda vão saberão. O Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como também é chamado. A água é tão límpida que os peixes conseguem ver a rede durante o dia, por isso os pescadores pescam à noite. Quando os peixes não conseguem ver as redes e por isso caem nelas, do contrário, eles as evitam. Então, no Lago de Genezaré, não é assim em todo lugar necessariamente, mas no Mar da Galileia, a pesca é melhor à noite. Não se pesca nada durante o dia. Até hoje, a pesca comercial lá ocorre à noite. Então, tinham pescado a noite inteira e já era dia. E ele disse, pescamos toda a noite e nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Então tem duas coisas que eu quero que você veja. A primeira, sobre a qual já falamos, mas eu quero que você ouça de novo, que é a seguinte. Pedro perdeu uma grande oportunidade aqui. Nós focamos na bênção e tudo bem, está certo, mas o que Deus quer é que você tenha tudo, que você receba toda a colheita que está chegando. É assim que Deus pensa. Jesus disse lançai as redes, com S está no plural. Pedro lançou a rede, R-E-D-E, singular. Foi por isso que aquela rede começou a se romper. Jesus não deu a ordem para quebrar a rede de Pedro. Ele disse, lançai as redes na água. Havia um grande cardume ali e havia peixe demais para apenas uma rede. Jesus falou, sabe, aqueles peixes obedeceram a palavra de Deus. Obedeceram o Senhor Jesus, ele criou aqueles peixes. Eles não tinham escolha, só obedecê-lo. Então todos aqueles peixes tentando nadar para só uma rede. Primeiro, a rede começou a se romper. Então houve dano à rede e segundo, perderam muitos peixes que teriam sido pegos se lançassem todas as redes. Eu penso que Deus diz isso para muita gente hoje. A gente fica satisfeito e feliz com só um pouquinho, pensando que estamos sendo humildes por não querermos muito, quando na verdade Deus está dizendo, quantas redes você quer encher? Isso eu deixo com você. Você lança uma rede, eu encho uma rede. Você lança duas redes, eu encho duas. Quantas você tem? Quantas você quer encher? O que é que você quer de Deus? Deus deixa conosco? Entende? Isso não é ser materialista, é ser um bom mordomo. Glória a Deus, eu te garanto isto. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro vai para a obra de Deus. Mais eu bendigo a Deus. Eu farei coisas muito melhores com o dinheiro do que o milionário ímpio. Sim. Me dá metade do que ele tem. Nós vamos servir a Deus com isso. Não é ser materialista. Vamos simplesmente ajudar a obra de Deus a ser realizada. Eu posso ir para estações de TV e mais estações de rádio. E sabe, podemos bancar missionários ao redor do mundo. Sabe, esse é o cenário. Glória a Deus, não é ser materialista. Deus nos dá a oportunidade de enchermos redes. Redes. Não apenas uma rede. Mas muitos de nós continuamos operando assim no natural. E para nós parece que uma rede cheia é suficiente porque não confiamos em Deus como deveríamos, não acreditamos em Deus como deveríamos, não deixamos Ele nos abençoar como deveríamos. E aí pensamos, rapaz, se eu ficar envolvido em mais de uma rede, eu nunca terei tempo para fazer nada. Eu quero que você note, Pedro, tudo que ele fez foi lançar a rede, Deus que encheu. Foi Deus que encheu e Deus encherá a sua. Certo, então a primeira coisa a notar é a rede. A segunda coisa que eu quero que você veja é o que Jesus disse a ele. Jesus disse primeiro... Antes de ele lançar a rede, primeiramente ele disse velejai para o profundo. Velejai para o profundo, agora me ouçam com atenção. Você quer suas redes cheias? Glória a Deus, Deus quer enchê-las. Mas antes de você poder lançar suas redes, você terá que velejar para o profundo. O que isso significa exatamente? Como aplicamos isto às nossas vidas hoje? Bem... Pode ter várias aplicações individuais, mas eu vou te dizer uma coisa que você tem que perceber, e é que Deus vai falar com você para você se soltar daquela coisa que você tem como segurança e se jogar numa fé pura, entrar nisso, chegar num ponto em que é apenas você e Deus, e nenhum homem pode receber a glória por aquilo, ninguém pode requerer o louvor por aquilo, apenas Deus é que será reconhecido como aquele que fez. Deuteronômio capítulo 28. A bênção encontrada nos primeiros 14 versículos desse capítulo, uma delas ali diz que todas as pessoas do mundo verão que você invocou o nome do Senhor e temerão por isso? Todas verão? Todas verão? Você está me ouvindo? Antes de você lançar a rede, terá que se lançar.
Paulo disse: as coisas que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, façam. Tem a parte do fazer. Isso tem que acontecer por parte das pessoas que querem receber redes cheias. Redes cheias. Ao fazer, ao se lançar. Glória a Deus, alguns já se lançaram. Alguns aqui estão contemplando o se lançar. Alguns de vocês já perderam oportunidades para se lançarem. Há pessoas neste culto hoje que se encaixariam nas 3 categorias. Aqueles que já se lançaram. Você terá a oportunidade para olhar ao redor e dizer: será que eu enlouqueci? Será que eu perdi? O que está acontecendo? Vai parecer assustador porque é profundo. Lembra da primeira vez quando era criança que nadou numa água funda? Eu não sei vocês, talvez vocês já nasceram conseguindo nadar como um peixe desde crianças, mas eu tinha medo da água quando era criança. Eu tinha medo da água. E a gente ia para um lago e eu queria sempre ficar no rasinho. Havia uma plataforma que fora construída na parte mais funda para pular, só que aquilo cobria minha cabeça e eu ficava olhando com água na cintura para aquela plataforma e os garotos grandes iam para lá. E eu pensava: eu quero ir naquela plataforma, mas o medo me mantinha na água rasa. Eu tinha medo de que a água cobrisse minha cabeça, eu tinha medo. Eu conseguia nadar na água rasa. Eu podia nadar sem tocar o chão, mas eu sabia que abaixo de mim dava pé. Eu sabia que se algo acontecesse, que se eu precisasse, eu conseguiria ficar em pé em solo firme. Eu sabia que eu conseguia. Então não tinha medo de nadar na água rasa. Mas aquela plataforma, rapaz, eu queria muito pular dali. Porque, sabe, você era um homem, era um menino grande, se conseguia ir ali. E havia crianças menores que eu lá. Porque elas não tinham medo, mas o medo me mantinha no raso. E eu lembro do dia que eu dei o meu primeiro mergulho. Eu fiquei ali em pé, a água batia no meu pescoço. E eu olhei bem para aquela plataforma, e eu usei toda a minha coragem e determinação. E, rapaz, provavelmente eu passei 1 hora ali em pé. Eu fiquei ali olhando em pé, eu ia, voltava algumas vezes. E aí eu descia de novo na água, ficava um pouco no fundo, aí eu subia e começava tudo de novo. E provavelmente eu levei 1 hora até decidir de fato pular, mas eu lembro tão bem aquele dia como se fosse ontem, quando chegou a hora. Como aquele momento chegou, eu olhei para aquela plataforma, eu peguei toda a minha coragem e eu disse: eu vou. Não sabia nada sobre Deus, não sabia nada sobre fé. Tudo que eu sabia era: eu não posso passar o resto da minha vida nessa piscininha de criança. E então eu me lancei. E eu vou contar a vocês, uma vez que eu tomei a decisão e já estava correndo naquela direção, não tinha mais como voltar. Agora eu vou me lançar e no máximo eu vou chegar no fundo. Mas depois que eu mergulhei, sabe o que eu percebi? Que eu nado tão bem no fundo quanto nado no raso. Aquele fundo, sabe? O que eu pensava ser o fundo, tudo estava na minha mente. Eu não precisava pôr o pé no chão, nem no fundo, nem no raso. Mas saber que estava lá embaixo, aquilo era a minha segurança. Era a minha garantia. Saber que dava pé era a minha segurança. Jesus disse: velejai para o profundo. Alguns já se lançaram no profundo. Já pularam da plataforma. Não se preocupe. Pode ser que o fundo não esteja tão próximo como costumava estar, mas lá embaixo estão os braços eternos, glória a Deus. Deus não te chamou até aqui para ver você se afogando. Deus não te chamou até aqui só para te provocar e empurrar a sua cabeça dentro d'água. Este não é o Deus a quem servimos. Ele está bem aí ao seu lado. Se você se lançou, vai conseguir. Você vai conseguir. Vai conseguir. Alguns estão contemplando a questão. Alguns estão contemplando o se lançar. Você vai conseguir. Eu sei que você está criando coragem. Eu sei que você está olhando e avaliando. Mas quando você se lançar, vai descobrir. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Glória a Deus. É só um morrinho para um alpinista. E aqueles de vocês que se afastaram e perderam a oportunidade. Não se surpreendam quando outra oportunidade chegar a vocês e não olhem para o que isso vai te custar. Não tenham uma visão tão curta, pensando: o que é que isso vai me custar agora? Ao invés disso, pensem no que é que isso vai me tornar nos dias, semanas e meses que virão. Do que eu estou falando? Sobre como receber de Deus. Pedro recebeu a maior pescaria da vida dele, porque ele fez o que Deus disse para ele fazer. Ele se lançou no profundo e ele lançou sua rede para uma arrastão. E você também pode. Glória a Deus. O Espírito de Deus acabou de falar comigo e disse: entenda que sempre será necessário fé,
muitas pessoas deixam passar a resposta para as suas orações porque nem sempre é óbvio. Porque a resposta não virá ao seu caminho de forma sempre tão evidente, tudo bem mastigado e mapeado que você não precise usar a fé. Pelo contrário, frequentemente, o que parece uma coisa pequena se tornará uma coisa grande. E é por isso, diz o Senhor, que você tem que estar sensível ao Espírito. E você tem que reconhecer quando é hora de se lançar no profundo. Você tem que reconhecer a unção do Espírito. Você tem que reconhecer a chamada do Espírito. Porque quando Ele te chamar para sair, não será com fogos de artifício, não será de forma exuberante, será com a palavra vindo ao seu coração. Será com a palavra falando ao seu espírito? Será a palavra se tornando viva para você, enquanto você lê as páginas da minha palavra escrita? Foi a palavra que veio a Pedro. E Pedro disse: sobre a tua palavra eu irei. E depois de ter feito, ele recebeu. Então saiba disto, que a palavra chegará a você, não um sinal, não uma visão, mas a palavra. A palavra será falada a você. A palavra será vivificada em seu espírito. E você saberá que ouviu a voz do Senhor, e quando ouvir, então deve fazer. Uma vez tendo ouvido, é hora de fazer, e quando você fizer, você receberá. Obrigado, Senhor Deus. Decisões. Muitos ficam nas encruzilhadas, em lugares de decisão. Decisões são assustadoras às vezes. Decisões, frequentemente, trazem o desconhecido. Mas eu sei o futuro, diz o Senhor. Eu conheço o princípio e o fim, anuncio o fim desde o princípio. Não há nada desconhecido para mim. Então sigam minha palavra, sigam meu espírito e tomarão a decisão certa. E uma vez tomada a decisão, não olhem para trás, nem sequer questionem, nem sequer se perguntem. E ainda que chegue num ponto, ainda que você chegue num ponto onde você ache que tomou a decisão errada, não se questione, não titubeie e não se desespere, porque sempre haverá outra decisão adiante de você para te pôr de volta aos trilhos. Então se regozije, se alegre, saiba que você é guiado pelo Espírito e confesse que você é guiado pelo Espírito, tenha bom ânimo. E se alegre pelo fato de que você é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.